Olá! A suspensão de despejos, desocupações e remoções forçadas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia poderá ficar garantida em lei. Um projeto que está em análise na Câmara prevê que a medida valerá para imóveis privados, públicos, urbanos e rurais que sirvam de moradia ou até de área de trabalho individual ou familiar. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos saber mais detalhes sobre essa medida com o autor do projeto, deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. Bem-vindo, deputado. Olá, Regina, muito obrigado a você, a TV Câmara. Em primeiro lugar, o meu agradecimento pelo espaço. E esse é um projeto que a gente vem aí já há um longo tempo tentando a sua aprovação, já fizemos várias reuniões, várias discussões, e ele visa garantir o mínimo, de dignidade à população brasileira para atravessar a pandemia. Acho que auxílio emergencial, vacina, direito à moradia é o mínimo. E aqui o nosso tempo é um pouco curto, mas eu quero só fazer uma colocação, Regina, que quando a gente coloca esse projeto, a gente não está falando de isenção, de que essas pessoas não paguem os seus aluguéis, porque a gente sabe que a realidade das famílias que vivem desses aluguéis também foram afetadas de alguma maneira, e não. Então, o nosso projeto prevê, na verdade, a suspensão, como você muito bem colocou, do pagamento durante o período de pandemia, até que, queira Deus, logo, muito em breve, nossa vida volte ao normal, e aí essas pessoas poderão colocar essas dívidas em dia. Deputado, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, até já recomendou aos magistrados cautela na hora de aprovação desses despejos. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que está a sua proposta, se é mais ou menos no que está previsto pelo CNJ. Sim, tem um paralelo. Eu acho que é um tema que você não consegue generalizar. Eu acredito que o magistrado precise fazer essa análise caso a caso, mas a gente também não pode ficar nessa total insegurança jurídica. Na verdade, a regra, com essa orientação do CNJ, o que você tem como não tem um instrumento legislativo, não tem uma lei para regular isso, então continua a regra sendo: não pagou, é despejado. O pedido do CNJ é no sentido de que vocês tenham mais bom senso, analise caso a caso, mas o não despejo continue sendo a exceção. E o nosso objetivo com esse projeto de lei é fazer essa inversão, que a regra durante a pandemia seja o não despejo, a suspensão dos pagamentos, mas que o magistrado, analisando caso a caso, se ali ele vê que não houve nenhuma justificativa no ganho para suspender o despejo, ou que há uma má-fé, que o despejo aconteça normalmente. Então, o que a gente quer é isso, que o despejo passe a ser, durante a pandemia, exceção e não regra. E, deputado, é previsto, inclusive, também para os imóveis privados, não é isso? Não pode estar prejudicando, às vezes, famílias que dependem daquele aluguel? Sem dúvida. Eu acho assim, não existe solução. É igual quando você vai discutir lockdown, dependendo da perspectiva que você olha, eu não consigo apontar o dedo e falar quem está certo, quem está errado. Quem defende o comércio aberto quer colocar comida na mesa. Quem defende o distanciamento social quer salvar vidas. Eu acho que o objetivo é o mesmo, mas qualquer atitude que você tomar, você vai desagradar um lado. É a mesma coisa. Claro que a gente sabe que os proprietários dos imóveis, muitos deles vivem dessa renda e eles dependem dessa renda também para compor o sustento familiar. Mas o nosso objetivo, o nosso trabalho, a gente entende que, e aí sempre você vai ter que considerar as exceções, como a gente deu o exemplo agora no magistrado, que vai determinar ou não um despejo, sempre a gente vai considerar as exceções, mas, via de regra, a gente há de convir de que aquele que está morando de aluguel tem uma condição financeira inferior àquele que detém o imóvel. E a nossa proposta, como eu disse no início da entrevista aqui, e vou repetir, não é a isenção. Essas pessoas vão continuar com essa dívida e o proprietário do imóvel, que teoricamente tem como resistir um pouco mais aos efeitos da pandemia, que a gente espera esteja no fim, ele posteriormente ele vai receber esses recursos que, nesse momento, ele ficaria privado.
Deputado, agora, em alguns casos, não há o despejo, mas são interrompidos os serviços de energia, de água, até de comunicação. O projeto prevê alguma medida nesse sentido para não prejudicar essas pessoas? Sim, a gente apresentou o projeto nesse sentido também, e eu acho que a justificativa ela é exatamente a mesma. Eu acho que é dar as mãos, eu acho que esse é o dever do Estado, e aqui você não dá para comparar com outros momentos do nosso país. Eu vejo muitos discursos de colegas no sentido de austeridade fiscal, de responsabilidade com os gastos, como se a gente não estivesse em um momento de exceção, né? Como se a gente tivesse um período comum, né? Nós nunca enfrentamos nenhum momento como o que a gente está passando. Então, eu acho que esse discurso de mas a gente tem que priorizar o lucro aqui, ali, tem que ter responsabilidade fiscal, ele cabe em qualquer momento, exceto durante uma pandemia. Então, o meu objetivo com esse projeto é atender as famílias mais vulneráveis para que elas tenham o básico. A gente está falando aqui, Regina, de água, energia, comida, né, quando você vai para o lado do auxílio emergencial, e um teto para morar. É o básico do básico do básico. Se nós, a classe política, se o Estado não conseguir fornecer esse mínimo durante uma pandemia, porque a gente também não está falando em um benefício que vai durar 10 anos, eu acho que a gente perde até o sentido de existir. Então, deputado, essa proposta é só mesmo para as populações de baixa renda, porque às vezes a gente vê também processos de desocupação para áreas nobres, né, que tem ocupações irregulares também em áreas nobres, que os governos às vezes têm que tomar essas medidas. Por isso que eu defendo uma harmonia e uma discricionariedade do juiz quando for emitir o despejo, e aí eu acolho com muito bons olhos a sugestão do CNJ, porque eu acho que o bom senso a gente aprende na faculdade de Direito que a doutrina, a lei não são as únicas fontes de direito. Então, eu acho que o bom senso ele deve ser considerado, eu acho que tem que ser analisado caso a caso, para que pessoas que não necessitam não sejam beneficiadas. A nossa defesa é que se atinja os mais vulneráveis para esses direitos básicos, né, para um mínimo de dignidade. Então, como eu falei lá atrás, é somente a inversão da ordem, que a regra durante a pandemia seja o não despejo e o despejo seja a exceção. Deputado Janones, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos sobre o seu projeto aqui no programa. Eu te agradeço, Regina, você, toda a equipe da TV Câmara, meu muito obrigado e estou sempre à disposição. Eu conversei sobre o projeto que suspende despejos durante a pandemia com o autor, deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.